Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos começar. O pessoal ainda está chegando e estamos aqui para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos hoje para mais um assunto, mais uma reflexão importante. Como vocês já devem ter percebido ao longo já de algumas lives, eu venho tratando de temas voltados para o seu empoderamento, para o seu para a sua expansão de consciência no que tange as possibilidades de mudar a sua realidade através de uma nova perspectiva, através de um novo paradigma. E é por isso, pensando nisso, que eu também resolvi lançar a primeira ativação espiritual do ano, que irá acontecer agora dia 24 de fevereiro, num sábado às 11 horas, num grupo fechado e seleto no Zoom. Depois eu vou falar mais sobre isso. E o tema da nossa ativação, da nossa primeira ativação do ano, vai ser ativando o seu melhor futuro possível. Então, se você ainda não se inscreveu e está sentindo esse grande chamado para fazer parte desse grupo, nesta grande reunião com centenas, milhares de mentes voltadas para o mesmo fim, isso é muito poderoso, acessar o melhor futuro possível. Então não perca tempo, clique no link aqui da bio depois, faça a sua inscrição. No finalzinho eu vou falar mais a respeito, não é? Nós estamos aí em vias de mudar de lote, então o valor promocional de R$ 97,00, ele vai sofrer uma alteração e vai voltar para o valor original, que é de R$ 197,00. Então, se você está sentindo o chamado, não perca tempo, faça a sua inscrição, porque vai ser um evento muito poderoso. Bom, o nosso tema de hoje é um tema também muito importante, né? E esse tema envolve da carência à abundância, mudando o seu estado de consciência. Então vamos fazer, como eu já venho fazendo, uma reflexão voltada para este tópico. Sair do estado de carência para o estado de abundância. Então são estados distintos. Se você permanecer nesse estado de carência, você não terá condições de mudar a sua realidade para uma realidade mais abundante. Logo, para que você acesse e mude a sua realidade para uma realidade de abundância, você então precisa mudar o seu estado de consciência para um estado mais abundante. E é sobre isso que nós iremos discutir. O que eu percebi ao longo desses anos todos, me auto-observando e observando os processos das pessoas essas que eu interajo, seja dentro de um setting de consultório, seja nos meus cursos, nas minhas palestras. Então, o que eu observei, e a minha vida é uma prova inconteste disso, é que as pessoas que vivem uma vida mais abundante, uma vida maior, uma vida mais próspera, como eu sempre coloco, não a prosperidade numa visão pequena de só ter recursos, mas além disso uma vida maior em todos os sentidos, uma vida abundante em todos os sentidos. O que eu percebi? Que essas pessoas, elas possuem uma mente configurada para a abundância. E aquelas pessoas que vivem uma vida de escassez, elas também possuem uma mente configurada para a escassez. Até aí é algo que, creio eu, faz muito sentido para vocês que estão aqui. Portanto, como nós possuímos um sistema mente-corpo, nós temos esse sistema mente-corpo, essa configuração mental, seja ela uma configuração mental para abundância ou para escassez, essa configuração mental, ela imprime um código no seu corpo, na sua fisiologia, na sua biologia. Isto é, a sua configuração mental
ela vai imprimir uma configuração neural, ela vai moldar o seu cérebro e as suas células, de modo geral, irão representar este código, fruto de toda uma configuração mental. Logo, uma pessoa que prospera, que vive uma vida abundante, ela possui um corpo e uma mente adaptados para viver a abundância. Isso é muito importante, porque eu vejo as pessoas querendo prosperar, querendo mudar as suas vidas, querendo ter sucesso, querendo ter uma vida mais abundante, e elas demonstram uma sinceridade nisso, elas realmente querem. Mas o que elas não, talvez, percebem é que para que isso aconteça, é fundamental que elas mudem o modelo mental que elas sustentam. E a maioria não percebe isso. Então, o modelo mental dela, as conexões neurais que ela desenvolveu, é completamente diferente daquela pessoa que vive na abundância. Inclusive, a cadência de certos hormônios e neurotransmissores também é diferente. Uma pessoa, por exemplo, que aprendeu, não deixa de ser um aprendizado, a viver num padrão de estresse crônico, a expressão de hormônios na biologia dela vai ser diferente da expressão hormonal de uma pessoa que vive um estado de abundância, né? Então, as características hormonais também se alteram bastante. Felizmente, com o conceito de neuroplasticidade, que mostra, e essa foi uma das grandes descobertas, mostra que é possível moldar o cérebro a partir da mente. Isso nos devolve uma possibilidade fantástica, entender que você pode conscientemente moldar o seu cérebro para uma dada realidade. E nós vamos falar um pouco disso também. Você pode moldar o seu cérebro para uma dada realidade. Então veja, isso a neuroplasticidade já vem demonstrando, né? Então você consegue moldar o seu cérebro através da mente, e a epigenética, que é um ramo da ciência que está despontando com tudo, demonstra que o ambiente sinaliza o gene. Ou seja, este ambiente, ele envolve o ambiente, tanto o ambiente no exterior da célula, mas sobretudo o ambiente mental. A sua atividade mental consegue sinalizar para os seus genes também. Então, os genes, numa certa medida, eles são controlados pelos pensamentos. E é este mecanismo que está por trás dos processos de cura espontânea tremendos, em que a pessoa entra num estado de harmonização profunda, numa meditação profunda, e muitas vezes quando ela volta, ela está perfeitamente curada. Tá? Isso em termos físicos. Tem amplos estudos sobre esse processo. Então, veja bem, a neuroplasticidade ela propõe que se você repetir uma ação, você cria uma rede neural que o leva a dominar aquilo. Se você repetir um pensamento específico, você também constrói uma rede neural para aquele tipo de pensamento. E está aí a base fisiológica da mudança da personalidade, da mudança do comportamento e, consequentemente, da mudança da sua realidade pessoal, porque a sua realidade pessoal, ela está alinhada, em última instância, com a sua personalidade. E a sua personalidade
não é? Descreve uma assinatura energética, uma assinatura emocional que vai repercutir diretamente sobre o comportamento da sua realidade. E basicamente, a sua personalidade é o resultado da média do que você pensa, da média do que você sente e, consequentemente, da média das tuas atitudes na sua vida. E as suas atitudes, elas estão também calcadas no seu modelo mental, na maneira como você pensa, na maneira como você sente as coisas. O grande problema é que os nossos sentidos são ludibriados. Preste atenção nisso agora. Os nossos sentidos físicos, eles são ludibriados pela ilusão, a ilusão da separação. A pessoa diz assim: eu quero ser rico, eu quero ser saudável, eu quero me curar. Mas quando elas se posicionam, dessa forma, elas não percebem que elas só reforçam a emoção de separação e de distanciamento entre elas e aquilo que elas querem. Então, o posicionamento semântico que determina um posicionamento comportamental. Então, quando você se coloca assim: eu quero ser rico, eu quero ser saudável, eu quero atingir tal objetivo, repare que neste posicionamento você não percebe que você reforça uma emoção de separação entre você e aquilo. Portanto, você já está numa qualidade de falta, você está se baseando na falta. E eu vou explicar com detalhe. Então veja, você já está na escassez, você já está numa atitude de escassez. Esse é o tema da live. Para quem chegou agora, o tema da live é da carência para a abundância, mudando o estado de consciência de carência para o estado de consciência de abundância. O pensamento sobre o futuro, quando você fala assim: eu quero comprar uma casa, você está formando um pensamento que diz respeito a um futuro. Então, o pensamento sobre o futuro, ele cria em você a emoção de falta ou de separação entre você e a casa que você quer comprar. Já a experiência direta e interna do futuro produz uma conexão emocional entre você e aquele futuro. Quando você apenas pensa em algo que você almeja, você reforça a emoção da escassez, da carência e da separação entre você e aquilo. E esse é um dos obstáculos principais para mudar a sua realidade. No entanto, olha que interessante, quando você tem um pensamento negativo que evoca em você uma forte emoção, aquele pensamento deixa de ser um pensamento e se torna uma experiência interna. Você já reparou que você consegue tornar o pensamento negativo uma experiência interna? E muitas vezes o pensamento positivo você não consegue torná-lo uma experiência interna. Ou seja, nós temos mais inclinação para viver como uma experiência interna, um pensamento negativo, do que para viver um pensamento positivo como uma experiência interna. Já percebeu isso? Olha que chave que eu estou explicando aqui.
O pensamento negativo muitas vezes se torna em você uma experiência interna. Você se une àquele pensamento negativo e, portanto, não há mais separação entre você e aquele pensamento negativo que muitas vezes diz respeito a um futuro negativo. Mas quando você então pensa positivamente, é muito comum você não conseguir tornar aquele pensamento positivo que diz respeito a um futuro positivo uma experiência interna. Ou seja, para o pensamento positivo, há uma separação entre você e aquele pensamento. Para o pensamento negativo, não há separação entre você e aquele pensamento. Você vive aquele pensamento como uma experiência interna. E é por isso que muitas vezes você acaba se repetindo nas situações negativas que você não quer mais viver. Conseguiram entender isso? Conseguiram entender esse princípio que eu estou explicando? Então, o que eu preciso fazer para sair da carência para a abundância? Ou seja, o que eu preciso fazer para sair do estado de escassez para o estado de consciência de abundância? Em outras palavras, como eu torno o pensamento positivo que diz respeito a uma experiência maior que você quer viver, uma experiência certamente de mais abundância, como eu torno esse pensamento uma experiência interna, de modo que não haja mais separação entre mim e aquele pensamento. A primeira coisa é você sair do padrão de mentalidade baseado no querer e no posicionamento comportamental baseado no querer. Eu já falei isso N vezes em diferentes palestras e diferentes lives. Quando você se coloca e reforça eu quero isso, eu quero aquilo, você só está reforçando em você a assinatura energética, a assinatura emocional de que você não tem aquilo. Toda vez que você reafirma este posicionamento comportamental e mental ansioso de que eu quero alguma coisa, você está reforçando uma assinatura psicoemocional, assinatura esta energética, da ausência daquilo e não da presença daquilo. Então você só reforça a separação, você só reforça a distância. E eu não me refiro apenas no falar eu quero isso. Eu não me refiro porque o falar eu quero isso é o aspecto mais superficial dessa dinâmica. O problema é que quando você fala eu quero tal coisa, já existe em você um posicionamento comportamental que reforça a ausência daquilo na sua vida. Vamos com calma, eu só estou explicando. Né? Apenas fiquem abertos, não tentem enquadrar o que eu estou explicando em algo que você já tem previamente de conceito. Apenas ouça, vocês estão aqui para ouvir um pouco, é saudável. Eu sei que eu estou vendo um monte de gente digitando aqui no chat, então eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Agora não é o momento de você enquadrar a informação com algo que você já tem previamente de conceito. Eu só quero que você fique aberto para ouvir. Isso vai gerar em você um espaço, talvez para um grande insight. Talvez para um grande insight. Então, isso é um exercício, gente. O ser humano tem uma dificuldade tremenda de exercitar a escuta atenta. Nós temos uma tendência de já poluir o que está sendo ouvido com aquilo que nós temos de conceito. E isso te atrapalha a captar a essência do que eu estou tentando transmitir aqui. Então, vamos com calma, né? Vamos ouvir, vamos deixar a informação entrar, porque talvez hoje você tenha um grande insight se você
não ficar tão ansioso em querer enquadrar o que eu estou propondo. É um belo exercício. Então veja bem, aquele que pensa por um instante, quando você torna um pensamento uma experiência interna, como foi o exemplo que eu dei, como foi o exemplo que eu dei sobre o pensamento negativo, quando o pensamento se torna uma experiência interna, já não há mais a separação entre você e aquele futuro. Você agora está vivendo aquele futuro internamente. E nesses momentos, aquele que pensa por um instante desaparece e se sente imerso naquilo, produzindo uma unidade. Você e aquele pensamento agora é uma experiência. Há uma conexão entre a consciência e aquela experiência interna. E aí você agora interrompe a carência para a conexão com a experiência. Agora você está vivendo dentro de você. Você, portanto, está saindo de uma emoção de separação e gerando uma emoção de unidade, uma emoção de conexão. Quando você pensa sobre algo que você quer, você produz uma oposição, porque gera um efeito contrário. Você reforça o sentimento de separação. Se os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo, agora você tem mente e corpo se opondo em relação àquela possibilidade. Agora, se você pensa em algo com apreciação, com gratidão, algo muito interessante acontece. Quando nós sentimos gratidão, a resposta natural no momento que você é surpreendido positivamente ao receber algo inesperado. Isso é gratidão. Quando você sente gratidão, você está emitindo uma resposta por reconhecer que algo muito bom aconteceu naquele momento. Suponhamos uma situação física, um evento realmente físico, que de repente que você não esperava que acontecesse e aconteceu, foi algo muito bom. Imediatamente você entra numa energia de gratidão por reconhecer que algo muito bom aconteceu. Então a gratidão, e hoje tem muitos estudos voltados para os efeitos da gratidão, não só no processo psicológico, mas sobretudo no processo neurofisiológico. A gratidão ela se torna uma espécie de assinatura emocional daquilo que já aconteceu. A gratidão é o estado mais profundo do receber. Quando você agradece, você está criando uma assinatura psicoemocional de já ter recebido previamente aquilo que você almeja. Suponhamos que você está agradecendo por algo, você está agradecendo antecipadamente por algo que você quer viver. Esse é um princípio muito interessante. Então, ser grato diante de algo é se abrir para receber a energia daquele algo, ou ainda manifestar diretamente aquele algo. Então, quando você se abre e é grato diante de um pensamento que você está formulando, você gera o sentimento e agradece diante daquele pensamento que representa um futuro, que você almeja manifestar enquanto realidade. Quando você faz isso da forma apropriada, não é? E não de uma forma vulgar,
Quando eu falo vulgar, significa fazer isso de uma forma displicente. Mas quando você, usando os recursos corretos, você desenvolve essa assinatura emocional da gratidão diante de um pensamento que representa um futuro que você quer viver, você agora está saindo da energia da carência em relação àquele futuro, está entrando na energia de abundância, porque agora você está se unindo, você agora está criando a partir da totalidade e não mais criando ou não mais tentando criar a partir da falta. Então, essa dinâmica, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E te retira do estado de carência. E te coloca num estado de consciência de abundância. Então, a gratidão é um dos sentimentos que elevam a sua energia e te permite criar a partir da unidade, criar a partir da totalidade e não mais tentar criar a partir da separação. E é sobre isso que nós vamos tratar em nível prático, na ativação, ativando o seu melhor futuro possível no dia 24. Aqui numa live eu não posso e não tem como eu explicar recursos, não tem como eu conduzir, porque aqui tem um público muito heterogêneo. Então, na ativação do dia 24, nós vamos ter um grupo de mentes seletos, pessoas voltadas para o mesmo objetivo, não é para todo mundo, é apenas para pessoas comprometidas. Então, durante essa ativação, eu irei conduzir você a desenvolver esta assinatura psicoemocional de uma maneira muito específica para que você entre em unidade com o melhor futuro possível, para que desta forma você então atualize a sua realidade presente. Então, o que eu estou explicando aqui é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior que iremos viver juntos ao vivo no dia 24, na ativação espiritual do melhor futuro possível. Então, para você que está batendo cabeça, para você que está patinando, para você que não está saindo do lugar, que já tentou de tudo, já se esforçou, está ansioso, quer mudar e não consegue, está frustrado, está em dor, essa ativação é para você. O ano só está começando, então se dê a chance de fazer algo novo, diferente, fora daquilo que você já conhece, para mudar a sua realidade. Por que não? Então, quando uma pessoa ela combina uma intenção clara, ou seja, ela formula um pensamento sobre um futuro. Um pensamento é um futuro possível. Um pensamento, como diz um grande físico que eu gosto, o americano Fred Alan Wolf, autor do livro Tempo, Espaço e Além, que é um livro didático sobre mecânica quântica aplicada na vida prática. O Fred Alan Wolf, ele coloca uma coisa muito interessante: todo pensamento é uma realidade que coexiste com essa. Se por um momento você tem um pensamento no qual você se vê doente, esta realidade na qual você está doente coexiste com essa. Se você tem um pensamento no qual você ganhou na Mega Sena, esta é uma realidade que coexiste com essa. Se tem um pensamento em que você está vivendo uma vida incrível e abundante, esta realidade já existe e coexiste com esta realidade. Mas para esta perspectiva, para esta realidade, para esta linha temporal na qual você se encontra, esta realidade que coexiste é um futuro possível, que você pode se unir, mas você só é capaz de se unir com um futuro possível. Você só é capaz de viver a totalidade daquele futuro se você sair do estado de carência.
Você então precisa sair desse estado de carência, desse posicionamento de querer ansioso, que só reafirma a emoção de separação entre você e aquilo que você quer. Quando você fala assim, eu quero comprar uma casa, nota como a sensação é de distância entre você e aquela casa. Há uma separação, há um espaço. Mas quando você vive a experiência dentro de você, antecipadamente, de estar por um momento naquela casa que você quer comprar, e você então torna aquele pensamento sobre este futuro uma experiência interna e entra em um sentimento de gratidão por estar vivendo aquilo, agora você não está mais na carência e sim na abundância. Agora você está na unidade entre você e aquele pensamento, que naquele instante se torna uma experiência interna. Olha o que eu estou dizendo. Então veja, aqui na live, como eu sempre digo, eu sou um provocador. Eu estou aqui te provocando. Aqui não é a intenção de responder perguntas, não é a intenção de fornecer técnicas, mesmo porque o tempo ele é exíguo. Aqui é um momento de provocação. Eu estou te desafiando a romper com esta velha identidade, a romper com estes velhos modos de ser, a romper com esses velhos modos de pensar, a romper com esta velha mentalidade que só reforça para você a separação entre você e aquilo que você almeja viver. O Afonso está perguntando aqui onde eu faço a inscrição. Afonso, aqui no link da bio. Depois vai lá no link da minha bio, tem um link lá, é só clicar e fazer a inscrição. Veja, quando você está tendo essa experiência interna de abundância, porque aquilo agora está fazendo parte da tua experiência, naquele momento, o seu corpo está acreditando naquele futuro, no momento presente. E quanto mais forte for a emoção que ele sentir, mais intenso ele sente internamente. Quanto mais ele presta atenção na imagem em sua mente ou no pensamento. Então podemos então dizer que o seu corpo como um todo está começando a se modificar para acolher aquele futuro, aquela memória sobre um futuro que você está gerando. Para o seu corpo, não há diferença entre uma memória sobre um passado ou uma memória sobre um futuro. Porque quando você formula um pensamento sobre algo que você quer viver e você vivencia aquele pensamento dentro de você, o que você está fazendo é a criação de uma memória sobre um futuro. E para o seu corpo não há distinção nenhuma em relação à memória de um passado. Isto quer dizer que para o seu corpo, aquela memória sobre um futuro é um fato, é uma experiência que você já viveu ou está vivendo. Isso é muito interessante. Um outro ponto importante é que nós não podemos, veja, nós não podemos ter a arrogância. Nós não podemos ter a arrogância de achar que podemos mudar o mundo exterior, o mundo circundante. Na verdade, nós mudamos a nossa consciência e o mundo reflete de volta para nós esta mudança. Então, quando você desenvolve uma mente e um corpo adaptado para um estado de consciência de abundância, você naturalmente se conecta com um futuro que se tornará a sua realidade presente. Você se conecta com um futuro abundante que irá se tornar a sua realidade presente. As representações mentais da realidade
funcionam como filtros. Todas as suas respostas comportamentais, todas as suas decisões, todas as suas ações são motivadas por essas interpretações que você faz sobre o que você vive e não daquilo que é vivido. O maior filtro, presta atenção nisso, o maior filtro de todos é o seu eu pessoal. Aquele eu que é parte da história que você conta para si mesmo de quem você pensa ser. Tem um eu aí dentro que você acredita que você é, que nada mais é que é o resultado das memórias que hoje constroem uma história que definem a ideia de quem você pensa ser. Se você insiste em uma história triste, haverá um sujeito triste que vive aquela história. Se você insiste numa história de rejeição, haverá um sujeito que é parte daquela história de rejeição, e este sujeito é o rejeitado. O conjunto de pensamentos que você tem, baseados nas memórias que você coletou do seu passado, formam a base da história que você conta para si mesmo. Então, nós temos duas situações. O eu pessoal, cabeça. O eu pessoal é este eu baseado naquelas histórias que você ouve sobre si mesmo. E você tem o eu interior. O eu interior é a sua conexão com o universo. Ele está conectado com a inteligência maior e superior. E ele é esta inteligência maior, porque é parte dessa inteligência. Logo, o seu estado natural, a sua verdadeira identidade, é pura abundância. Porque você tem um eu interior que não tem nada a ver com esse eu da cabeça. E esse eu interior está profundamente conectado com o universo, com a fonte de toda abundância. Então, em tese, você tem uma predisposição a um estado de profunda abundância. E parte do processo para que você abandone a mentalidade de carência que foi construída e foi aprendida, olha que interessante, a mente escassa, o estado de carência foi construído, foi aprendido e foi absorvido pela cultura social, pela cultura planetária. Você foi exposto a uma cultura e a partir desta cultura você desenvolveu um estado, você aprendeu um estado de carência. E esse estado de carência é parte desse pequenino eu pessoal. Portanto, enquanto você estiver preso a este eu pessoal, você será governado por um estado de carência. E aí entra o autoconhecimento. Não tem botão mágico, não tem pílula mágica. Você toma, acabou o eu pessoal. É conquista. Você precisa ter acesso a uma informação, a um conhecimento que te conduza para a libertação deste eu pessoal, para que então você consiga ouvir o eco a priori do seu eu interior, para que você então comece a ser atingido, você comece a ser então sensibilizado com esta natureza abundante, que é a sua verdadeira natureza. Enquanto você estiver olhando para o seu próprio umbigo, o universo não olhará para você. Absorve isso que eu estou dizendo. Absorve, deixa isso entrar. Mesmo que você não entenda o que eu disse agora, mas apenas acolhe o que eu estou dizendo.
Esse eu pessoal, por sua vez, ele está estruturado dentro de uma série de limites conceituais. Ele está estruturado em crenças. Ele está estruturado na ideia do esforço e impede, a partir da sua noção sobre o que é a realidade, sobre o que é o mundo. Então, este eu pessoal que faz parte dessa história, que você está envolvido e que você aprendeu a se apegar, é ele que te impede de acessar essa mente próspera, esta mente abundante que já está em você. Portanto, ele te impede do acesso ao estado de abundância. E é sobre isso que eu explico dentro da filosofia de vida Quantum Evolution na minha mentoria. Como você consegue sair do raio de ação desse eu pessoal para criar uma vida maior, para prosperar. E é sobre isso que nós vamos fazer na prática, na ativação do dia 24. Então veja bem, se você prestar atenção, você verá que na grande maioria das vezes você está sempre focando na falta de algo em sua vida. Você passa boa parte do tempo prestando atenção na falta. É o foco na falta de algo que lhe motiva a atingir aquilo que você acha que lhe falta. Pega essa chave. É o foco na falta de algo que lhe motiva a atingir aquilo que você acha que lhe falta. E esse é o modo materialista, é o modo cartesiano de operar no mundo. O indivíduo que já está bem estabelecido no paradigma quântico, ele não opera mais pela falta. Ele simplesmente se abstrai do mundo e vive antecipadamente a experiência. A um nível tal que ele então grava uma assinatura na sua própria biologia, que é o código que será traduzido pelo próprio corpo para que aquele futuro agora se torne realidade. Daí a importância de, aos poucos, nós flexibilizarmos a nossa identificação com esse eu pessoal. Na realidade tridimensional, nós nos sentimos separados de tudo, inclusive das possibilidades. Esta é uma característica da realidade 3D. Você está separado, você se sente separado de tudo, inclusive das possibilidades que você quer viver. Mas essa é só uma impressão, uma espécie de ilusão de ótica. Então, se você está aqui e visa atingir algo, e este algo está no futuro, este futuro está separado de você. Aí você precisa fazer algo para chegar lá. Então, o seu corpo, como matéria, terá que se mover pelo espaço, e isso leva muito tempo. Então, leva-se muito tempo para conquistar, para tirar a sensação de falta, que é, por exemplo, de não ter a casa que você quer ter. Quando você cria a partir da realidade 3D, é uma criação a partir da falta e da separação. A distância entre o pensamento e a experiência que você quer é o que nós chamamos de tempo, causa e efeito. A questão é que quando a novidade daquela experiência passa, geralmente essas pessoas se sentem vazias de novo. Então, olha o que eu quero explicar para vocês, para a gente fechar essa linha de raciocínio.
A experiência de criar na realidade 3D, no mundo material, é baseado na carência e na falta, e não na totalidade e na unidade. Então, ela sempre vai produzir um sentimento ruim, que é o sentimento da falta. Então as pessoas estão esperando um trabalho novo para se sentirem gratas, elas estão esperando um casamento para elas se sentirem realizadas, elas estão esperando um carro novo para se sentirem felizes, sucesso para se sentirem fortalecidas. E esse é o modelo cartesiano, fisicalista e reducionista de causa e efeito. Eu primeiro preciso ter para me sentir mais completo. Elas querem tirar o sentimento da separação e da falta, conquistando aquele objetivo. Está tudo bem, não há nada de errado nisso. Mas quando você sente e vive a experiência que você quer atingir antecipadamente, com um forte sentimento de gratidão e de reverência, a cura começa, a mudança tem o seu início. No momento em que você se sente digno e abundante por estar vivendo aquela experiência, você já está começando a gerar riqueza na sua vida. No momento em que você se sentir fortalecido por dentro, independente de qualquer coisa, você já estará criando sucesso. E este é um outro paradigma. Este é o paradigma não mais materialista, não mais reducionista. Este é o início do estabelecimento do paradigma quântico. Então você está saindo do modo causa e efeito e está entrando no modo causando o efeito, que é bem diferente. E é sobre isso. Essa era a essência da reflexão de hoje, que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham apreciado, eu espero que vocês tenham realmente, estou vendo aqui no chat, realmente se permitido permanecer na escuta atenta para realmente absorver a essência daquilo que eu transmiti hoje. Muitas vezes, para provocar um deslocamento no seu ângulo de percepção, é importante que você se mantenha aberto em uma escuta atenta, refreando o ímpeto ansioso de querer enquadrar a informação nova, talvez, que está chegando, naquilo que está estabelecido previamente em você como conceito. Nós temos uma mania de querer enquadrar tudo aquilo que chega numa caixinha dentro de nós dos nossos pré-conceitos. E é nessas horas que você perde uma grande oportunidade de deslocar o ângulo da sua percepção para ter uma percepção nova sobre algo. E por isso que hoje eu fiz questão de frisar isso, porque eu noto, sempre quando eu faço uma live, a ansiedade das pessoas aqui no chat, contra-argumentando, enquadrando o que eu estou dizendo dentro de algo que ela já tem de conhecimento prévio, e muitas vezes o que eu estou colocando não é passível de ser enquadrado naquilo que você tem de preconceito. E isso é muito saudável para o seu desenvolvimento, para a ampliação da sua consciência. Porque senão você acaba deformando aquilo que está entrando para caber na caixinha dos teus preconceitos. Isso não agrega, isso apenas aumenta a sua obesidade intelectual e impede que você se posicione na sua vida de uma forma realmente criativa e inovadora. Então, se você quer mudar, se você quer realmente
receber um influxo, um estímulo realmente poderoso que lhe conecte com o novo, que lhe conecte com o melhor futuro possível, o melhor futuro possível. Não perca tempo. Se você está sentindo esse chamado, e para você que está patinando, que está batendo cabeça, que já tentou de tudo, que está sofrendo, que está frustrado, que está em dor, está revoltado com a vida porque a vida parece injusta com você, eu te convido a fazer parte desse grupo seleto de mentes para este grande evento que será a ativação espiritual, ativando o seu melhor futuro possível, no dia 24, sábado, das 11 às 13 horas, no Zoom ao vivo. É um evento fechado que não vai ser gravado. Então, nós estamos motivados. Nas últimas ativações nós tivemos aí um grupo muito grande de mentes, né? Tivemos 1000 mentes, imagine 1000 pessoas, 1000 mentes reunidas, gerando um grande potencial de transformação e de cura. É sobre isso. A ativação é sobre isso, é se expor a um campo de alta frequência que vai impulsionar você para sair da zona de conforto, da preguiça, da autossabotagem, desse território do conhecido que você se apegou, mesmo querendo mudar. É como eu sempre digo, as pessoas querem mudança, poucas são as que querem mudar. Então, para você que quer viver essa mudança, essa transição, a ativação é para você. Então, para você que não se inscreveu, depois vem aqui no link da minha bio, clique no link, vai para a página, se inscreve e aproveita. É um exercício que eu sempre proponho. Para você que vai fazer sua inscrição agora, no momento que você for ofertar o valor, são R$ 97 por enquanto, porque daqui a pouco o valor vai mudar no segundo lote, vai para o valor real, que é de 197. Então, quando você for fazer esse pagamento, use esse investimento, você está investindo valor para receber valor. Uma nova realidade próspera é agregar valor na sua vida. Então, aproveite essa lei do equilíbrio entre dar e receber, e no momento em que você investir este valor, descreva uma intenção. Este valor que eu estou investindo é para um grande romper na minha vida. Este valor que eu estou investindo é para o acesso a uma nova realidade. E na hora que você efetuar o pagamento, repouse na certeza de que o valor que você investiu está lhe dando legalidade para esta grande transformação que lhe aguarda e lhe espera. Então, o pessoal que está perguntando aqui no chat, não é? Onde se inscrever, como fazer, vá no link que está disponível aqui na bio, na minha página aqui no Instagram, clica no link, o link vai te lançar para uma página de inscrição, se prepara, faça o investimento, descreva essa intenção poderosa de que você está investindo esse valor para um grande romper na sua vida e faça então este ato poderoso e nós então iremos dar continuidade a esta ação no dia 24, sábado, às 11 horas, no Zoom, um evento fechado apenas para mentes comprometidas com o desenvolvimento e para a sua transformação. Pessoal, um grande abraço, um ótimo final de semana e vejo vocês em breve no nosso próximo encontro aqui no Instagram. Tchau, boa noite.